Olá! Mais uma vez estamos aqui para a nossa sessão de perguntas e respostas. Hoje eu já quero começar a te falar que eu tenho boas notícias. Eu vim aqui para te contar muitas das perguntas que eu recebo referente à aplicação do método Hadaik para você poder trabalhar. Então, eu tenho aqui uma lista de algumas pessoas que mandaram as perguntas para mim. Eu vou lendo para você e vou te falando as respostas, porque eu tenho certeza que essas perguntas vão ser muito boas para quem fez as respostas e para você que está aí assistindo. Aproveita que você está aqui, já deixa o seu curtir, se inscreve no canal e compartilha, porque coisa boa a gente compartilha, né? Isso faz com que o canal cresça. Todas essas informações que eu sempre passo para vocês já há um certo tempo são totalmente gratuitas. E a gente, quando tem essa dedicação, é o que eu mais quero é que você possa compartilhar. Sempre foi esse meu objetivo quando eu comecei a trilhar por esse caminho, por essa jornada que me trouxe até aqui. Então vamos aqui à nossa primeira pergunta. A Maria diz assim, ó: precisa de formação para conseguir ser um grafoanalista do método Hadaik? Não, você não precisa de nenhuma formação acadêmica, não é necessário que você seja formado, por exemplo, em psicologia ou qualquer área. A necessidade é que você tenha o desejo de aprender, aquela vontade de entender sobre as pessoas, sobre você ter paciência e não simplesmente tornar esse assunto como algo só curioso que você gosta de vir aqui a tirar um pedacinho e ir embora. Não, o método Hadaik ele foi construído para que seja uma ferramenta de trabalho, porque é assim e foi assim para mim. Quando eu aprendi a disciplina, eu comecei a comprar diversos livros, eu tinha uma certa dificuldade de entender, pareciam livros muito técnicos. E aí, a partir dessa minha vontade de ajudar as pessoas, eu criei uma maneira de entender melhor. Eu criei esquemas e eu simplifiquei para que eu pudesse aplicar na minha vida. E aí, por esse caminho, eu consegui tanto ensinar outras pessoas e também que os meus alunos hoje possam trabalhar também com o método. Então, eu te digo, você não tem necessidade de ter uma formação acadêmica para você ingressar a como descobrir como as pessoas funcionam através da escrita. Esse é um conhecimento que vai te auxiliar, tá bom, Maria? Então, fica tranquila, aproveita e já participa da próxima turma aí. Clica aqui embaixo que eu vou deixar sempre o link para você poder saber como falar comigo, como entrar em contato, para você já ingressar nas nossas turmas, tá bom? Vamos ver aqui a próxima pergunta. A próxima pergunta é o João Fábio, ele diz assim: Letícia, aonde eu posso trabalhar? Então, qual que seria a aplicação? De que maneira que ele pode trabalhar? João, você pode trabalhar em diversas áreas. Por exemplo, vou te dar aqui algumas nuances, né, do que é o que eu faço hoje. Você pode trabalhar com recrutamento e seleção. Na hora que você for selecionar, por exemplo, um candidato, você consegue identificar as habilidades que são necessárias para aquela função. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que vai trabalhar na área financeira. Essa pessoa, esse colaborador, ele precisa ter uma grande habilidade que é de fazer contas, de gostar de lógica, que também seja uma pessoa atenta e não dispersa, que seja provavelmente, né, talvez a empresa vai pedir isso, uma pessoa com certeza que seja de confiança. Como que você vai descobrir isso? Somente de uma entrevista, que alguém vem te fazer uma entrevista e você descobre tudo isso? Ou de um outro tipo de teste um pouco mais superficial? Não, através da escrita, você vai conseguir identificar nos traços daquela pessoa, especificamente se ela tem a condição, por exemplo, de ser alguém confiável. Se você pode confiar naquela pessoa, se ela tem caráter, ou ela tem um caráter duvidoso, se realmente essa pessoa ela vai ser atenta ao que for pedido para ela, será que ela vai seguir as normas, o que é solicitado, ou ela é meio impaciente e não consegue manter aquilo por muito tempo. Então, essas características, por exemplo, que são muito solicitadas na parte de seleção de candidatos, elas são extremamente visíveis ao olho treinado de um grafoanalista. Então, se você aí tem uma dúvida de como você pode trabalhar, tá aí uma delas. Outra área também, João, que você poderia poder aplicar
A técnica, né, o método Radai, que seria no autoconhecimento, tanto para você e quanto para as outras pessoas. Eu não sei qual é a sua profissão, você não escreveu aqui para mim, senão eu poderia te orientar melhor. Aliás, se você que está assistindo esse vídeo aqui e você gostaria de saber na sua área, me escreve aqui embaixo que eu vou te responder, ou aqui, ou eu faço um outro vídeo explicando melhor. Então, por exemplo, a gente tem diversas áreas, como se você for advogado, vamos falar dos advogados. Os advogados, muitas vezes, eles vão vão participar de um processo, algum cliente chama, e aí ele não sabe se aquela realmente a pessoa está dizendo o que ele precisa saber, né? Ou então, dentro de um júri, né? Você vai ter que escolher quem vão ser aquelas pessoas que vão estar lá no banco, através ali de umas folhas escritas ou da assinatura das pessoas que estão, você sabe como cada pessoa funciona, sem que ela tenha que te falar nada. Através desses traços é possível identificar, por exemplo, uma pessoa mais presa às regras e às outras que só querem e aspiram muito à liberdade, que vão ser mais fáceis de ser conduzidas por um discurso mais livre, ao invés de um discurso mais apegado a familiares, por exemplo. Então essas dinâmicas internas que passam dentro de nós, elas são totalmente visíveis na escrita. Vou te dar aqui também uma outra profissão que você pode talvez ser, né? E aí que você que está assistindo, aproveita que aqui tem um monte de informação aqui boa para ti. Professor, se você é um professor, você trabalha aí olhando várias e várias escritas dos seus alunos. E muitas vezes você tem aquele aluno difícil, né? Aquele aluno que você não sabe como ajudar, não sabe o que está acontecendo, já tentou diversas coisas e não traz um resultado que você gostaria. Com essas escritas que você tem aí sempre nos seus olhos, você vai saber, por exemplo, se esse teu aluno está sofrendo alguma coisa muito mais difícil que ele consiga lidar. E vai saber como alinhar o seu discurso para poder ajudar esse aluno, para realmente fazer a diferença na vida dessa pessoa, né, que está ali com você, seja qual for a idade do seu aluno. As pessoas funcionam bem quando nós entendemos elas. Quando a gente só quer socar a nossa informação na goela abaixo, as pessoas não vão funcionar bem. Não é assim com você? Se você não se sente compreendido, você não se sente acolhido. Ninguém vai se abrir com você, ninguém vai escutar o que você tem a dizer se você só quer falar. Primeiro a gente tem que aprender a ouvir. E a responsabilidade do comunicador, de quem de quem comunica, não é de quem ouve, né? Então, se você tem esse trabalho vinculado a pessoas, não tem um método mais indicado que você poderia ter. O método Radai é que ele é assertivo e rápido. E no meu treinamento, você vai aprender, por exemplo, no presencial, em 2 dias, como você vai encontrar ali um passo a passo para você já identificar naquele momento ali as características predominantes daquela personalidade. Eu entrego para os alunos no segundo dia um documento onde você vai conseguir já aplicar, inclusive no próprio domingo os alunos já saem fazendo uma análise. Claro que não é aquela análise profunda, que eu trabalho já com isso há 10 anos, mas você já tem um certo primeiro passo para você continuar se desenvolvendo. Eu tenho um instituto e nesse instituto você vai conseguir fazer os próximos treinamentos até com os desenhos das crianças, os rabiscos, ou realmente depois os desenhos. Você pode fazer uma especialização na parte de assinaturas e também outros treinamentos que vão te capacitando, vão te ajudando a ficar cada vez mais firme nesse conhecimento. Mas o primeiro passo é você entender como colocar essa monte de informações da escrita, que não é só uma letra T, um pingo no I, né, gente? São diversos traços, mas montar aquele perfil, né? Outra profissão aqui que eu me lembrei também para falar enquanto eu estava dizendo, já me veio outra na cabeça, que por exemplo são os coaches, né? Não sei se você é coach, se você trabalha aí com coach. O coach, por exemplo, o que que ele tem quando ele vai atender o seu coach? O coach, ele geralmente tem as tarefas, né, para fazer, lá desenha com o coach. Aí acontece que a pessoa tem um certo bloqueio em alguma atividade. Aí ela não consegue fazer aquela coisa que ela tá para alcançar, ela trava, simplesmente tem um bloqueio e trava. E aí nesse sentido, o que que você pode fazer, você que é coach aqui, que eu até marquei para te falar e não esquecer disso.
O coach, ele não tem que dar as respostas, né? Ele tem que fazer as perguntas certas, não é isso? Eu também sou coach, eu sei disso. Então, veja só, você vai saber fazer a pergunta que vai desbloquear o teu cliente. Aí aquela sua sessão que seria, sei lá, 10 sessões são reduzidas a 5 ou até 3. Você tendo outras ferramentas para te apoiar, por exemplo, para fazer um tratamento, qualquer outra coisa, e com o método, você objetivamente, aliás, antes de ele chegar na sua sala, você já sabe quem é essa pessoa. Isso não é incrível? Antes dessa pessoa pisar dentro do seu consultório, do seu escritório, você já sabe quem é. Só de você receber ali um manuscrito da pessoa. Você sabe como ela pensa, como ela sente, como ela se comporta e de que maneira seria o teu melhor discurso, o teu melhor trabalho para oferecer a esse cliente o que ele espera. Então, o coach vai ter grandes resultados utilizando o método Radaick. Por que eu digo método? Porque ele é simples, sintético e aplicável. Você consegue fazer a aplicação de uma maneira muito fácil e rápida. Outra também profissão muito beneficiada são os médicos. O médico, quando um paciente vai até ele e reclama, por exemplo, que ele está com febre, ou que ele está se sentindo com mal-estar, ou que ele tem muita sensação de secura na garganta, sintomas. O médico, ele exatamente não sabe para que lugar seguir. Então, ele tem que fazer uma série de outras perguntas, ele tem que também fazer exames, ele vai aprofundando. Através da escrita, você já vai conseguir identificar, por exemplo, se você for médico, se aquele sintoma, vamos supor, que você tenha diagnosticado um sintoma de ansiedade, se aquele caso de ansiedade ele é clínico ou não. Se é uma ansiedade mais superficial e que não necessariamente vai precisar de um medicamento, mas talvez de uma terapia e que é só um estresse, né? Não é nada que exagere. Ou então não, que seria um transtorno de ansiedade generalizada ou um transtorno de fobia social. Tudo isso tá na ponta do teu lápis, da escrita do teu paciente, do teu cliente. Então, se você for médico, você também vai conseguir aplicar isso de uma maneira fácil, rápida e objetiva através do método Radaick. Outra também carreira aqui que pode ser muito boa são os empresários. Os empresários muitas vezes vão fazer negócios, né? E aí você, ao conversar com uma pessoa, você tem aquela dificuldade de saber o que é que você vai falar para conseguir fazer com que ela entenda a sua mensagem, com que você consiga passar o que você almeja. Se você não sabe como a pessoa funciona, você vai ficar falando e ela vai ficar pensando naquilo que ela quer te dizer, você querendo falar e aí fica aquele impasse. Então, através também da escrita, com o método, você consegue de uma maneira objetiva saber como o seu cliente funciona, se ele é mais quietinho, se ele é mais inseguro ou se ele é mais seguro. Quais são os argumentos que você pode falar para essa pessoa para que desperte nela o desejo e o interesse de fazer um trabalho com você. Então, viu? São diversas áreas que você pode aplicar o método e realmente fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas, mesmo que você não tenha uma formação acadêmica, porque não requer isso. Só requer, por exemplo, que você goste de pessoas e que você tenha um interesse. E se você falar assim para mim, ó, Letícia, mas eu não quero aprender, eu só quero a sua ajuda. Tudo bem, eu tenho um programa de mentoria onde você pode ingressar e nesse programa você vai simplesmente trazer as informações que você está precisando, as orientações que você necessita e eu vou te ajudar para você fazer a diferença na vida das pessoas, para você aprofundar o seu trabalho. Se você é terapeuta, por exemplo, e você quer ter um diferencial na sua carreira, talvez você não queira aprender o método Radaick, não queira aprender como aplicar ali na escrita, não tenha tempo, você tem suas técnicas, você também pode fazer um trabalho em conjunto comigo. Também vou te orientar e te ajudar a descobrir a origem dos problemas que o teu cliente, o teu paciente enfrenta, seja você um psicólogo, seja você um terapeuta. Então você também pode fazer esse trabalho que é um diferencial, vai potencializar os resultados do seu cliente, vai te diferenciar no mercado,
porque não é qualquer pessoa que consegue aplicar, né, esse olhar que através da letra identificar como alguém funciona. Esse é um método totalmente inovador e que poucas pessoas conhecem. Então, se você ainda não tem essa ferramenta, eu sugiro que você comece a participar dos meus cursos e treinamentos. No nosso instituto, a gente já vem fazendo esse trabalho há praticamente 10 anos. Então, é só você dar o passo e vir aqui, clicando nesses links que estão aqui embaixo para falar comigo como posso te orientar, ok? Vamos ver aqui a última pergunta. A última pergunta fala assim: a Letícia, a Marta Zambeneiro. Ah, sim, Zambeneiro. Marta, a Marta pergunta assim: Letícia, quanto custa uma sessão? Qual é o valor das sessões dos atendimentos? A sessão, em média, cada, né, profissional vai fazer a sua sessão, né? Não sou eu ninguém aqui para colocar preço nos atendimentos das pessoas, mas para você ter uma ideia, uma sessão aí de você pedir para alguém da minha área, algum aluno meu que está iniciando e que já fez o curso e que está na área trabalhando, o valor de um atendimento hoje, tá? A gente está em 2022, R$ 350. É um valor médio que você vai conseguir entender como você funciona através da letra. E é um valor de mercado que você, como profissional do método Radai, que pode cobrar numa sessão individual. E claro, conforme você for estudando, conforme você for se aprimorando nos seus conhecimentos, você vai também alterando o valor que você cobra, porque você vai se tornando mais especialista. Eu, por exemplo, já atuo nessa área há 10 anos, então eu tenho um conhecimento muito vasto e faço sempre treinamentos, inclusive fora do Brasil, para que eu consiga ajudar os meus alunos, os meus clientes a atingir os seus objetivos, né? Então, e tudo isso vai influenciar o preço que você vai cobrar pela sua sessão. Qual que o quanto isso vai representar na mudança que aquele teu cliente está procurando. Mas o que eu te digo já, com certeza, em relação à média de mercado, você pode cobrar até 3 vezes mais do que você tem feito por aí. Aproveita porque é algo novo, não é algo que todo mundo faz, então vai ser mais fácil que você consiga se posicionar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não, por enquanto eu vou deixar só essa. A gente já tá quase 20 minutos de vídeo e aqui hoje é só para falar sobre perguntas e respostas. Agora, na sexta-feira, você volta aqui no canal ou ativa o lembrete aqui embaixo, porque vai ter um vídeo novo para você. Eu não vou dar spoiler não, vou deixar aqui na sexta-feira você vem aqui e vai ter novidades para você acompanhar. Espero que você tenha gostado dessa sessão de perguntas e respostas e me escreve, comenta aqui para que na próxima semana eu volte e faça aqui o nosso perguntas e respostas direcionado às suas dúvidas. Até a próxima!